E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? Hoje eu decidi trazer um vídeo aqui muito legal, muito interessante, sobre Anne with Annie, né? Uma série aí que é muito presente aqui no canal. Muita gente que é inscrito aqui no canal é inscrito por causa de Anne. Então eu decidi trazer aqui um outro vídeo para vocês falando sobre essa série, sobre como era mais ou menos ali na época de Anne with Annie. Então depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal, se você chegou nesse vídeo por acaso, só pela Anne with Annie. No meu canal eu falo muito sobre cinema, sobre série, sobre conteúdo da Netflix e, claro, sobre Anne with Annie. Então se você gosta desse conteúdo, aproveita, se inscreva no canal, me siga também nas redes sociais e eu tenho um programa de podcast chamado O Que Hollywood Não Te Conta. E lá eu falo sobre vários bastidores de Hollywood, vou deixar o link aqui na descrição. Como eu falei, eu trago muito conteúdo aqui sobre Anne with Annie. Eu vou deixar uma playlist aqui na descrição, né, com todos os vídeos que eu falei da série, então você vai poder maratonar aqui embaixo. E é isso, dessa vez eu vou falar sobre como era, né, na vida real, na época ali, mais ou menos, na época em que a Anne viveu. Talvez você que assistiu a série tenha se perguntado, nossa, como que será, né, que deve ter sido ali, mais ou menos em 1800, 1900, começo de 1900, ali mais ou menos na época da Anne. Então eu fiz um compilado, eu fiz uma pesquisa muito grande sobre como era, né, a vida, principalmente das mulheres. Eu decidi focar ali mais ou menos nas mulheres, como era na época, né? Ah, e só um aviso, talvez esse vídeo aqui tenha alguns spoilers da série, mas não é grande coisa, não são, né, grandes spoilers, então se você tá assistindo a série ainda, quiser arriscar, eu não vejo nenhum problema, mas enfim, tá avisado aqui. Eu tentei ao máximo pegar informações ali mais próximas possíveis do Canadá, que é onde, né, a série se passa. E o ano seria mais ou menos ali o final de 1800, entre 1890 ao começo, né, de 1900. E toda a história da Anne se passa na Ilha do Príncipe Eduardo, que é uma província ali do Canadá, como se fosse uma ilha do Canadá. Ela é considerada a menor, né, ilha, né, a menor província do Canadá. E ela tem em média mais ou menos 155 mil habitantes. E se você pegar a história da ilha, você vai ver que mais ou menos ali liga com, né, a história da Anne, e você vai entender por quê. A ilha foi colonizada pelos ingleses ali mais ou menos em 1700, mas ela só foi considerada uma província do Canadá, né, uma ilha do Canadá, em 1873. Mais ou menos ali uns 20 anos antes da Anne nascer, né? Ou seja, era bastante recente que a ilha pertencia de fato ao Canadá. A capital da Ilha do Príncipe Eduardo se chama Charlottetown. Charlottetown. A capital da Ilha do Príncipe Eduardo se chama Charlottetown. E caso você não saiba, né, a cidade em que se passa Anne with Annie se chama Avonlea. Mas essa cidade ela não existe, ela é fictícia. Porém, a fazenda de Green Gables, né, que é a fazenda em que a Anne passa boa parte da vida dela, ela existe. E ela fica em um lugar chamado Cavendish, que fica mais ou menos ali no centro da ilha. E o que é interessante é que essa fazenda que foi usada, né, como cenário para a série, ela tá lá para você visitar. Então você pode visitar a fazenda, ver o cenário, ver onde eles gravavam, enfim, é muito legal. E a ilha se chama Príncipe Eduardo porque foi em homenagem ao príncipe inglês da época, e o que é curioso é que esse príncipe, ele é o pai da rainha Vitória, né, que ficou muito conhecida posteriormente. E aí que eu falei que a ilha mais ou menos está ligada ali à história da Anne, porque os seus descendentes são na maioria ingleses, irlandeses e bastante escoceses. E se você lembra, na terceira temporada, a Anne descobre que os seus pais eram escoceses. Ou seja, tem tudo a ver com a história real, porque, né, a maioria dos imigrantes da Escócia, da Irlanda e da Inglaterra foram, né, morar na Ilha de Príncipe Eduardo. Logo, os seus pais também foram. Então, é por isso que eles são, né, escoceses, e a Anne é de descendência escocesa. E se você olhar as fotos da ilha, você vai ver que é um lugar muito, muito, muito bonito. Sério, é um lugar incrível, muito colorido. As florestas, o mato, a terra é vermelha, o mar é extremamente azul, o céu, enfim, é um lugar assim que parece uma obra de arte. Tanto que eu acredito que deve ter servido muito de inspiração para a escritora, né, que escreveu os livros, a Lucy Maud Montgomery. Ela com certeza se inspirou ali na ilha para falar dessa história que é tão bonita. E o que é interessante é que toda essa história da Anne, ela é considerada um patrimônio da ilha. É como se fosse a Turma da Mônica aqui no Brasil. Lá eles
todos conhecem, as crianças leem até hoje em dia, enfim, é muito falado lá, tanto que tem várias estátuas sobre a Anne, tem a fazenda de Green Gables, tem também um museu sobre a história e até um parque de diversões sobre, né, Anne Witheny. Agora você aí que é apaixonado pela série, fala se você não ficou com vontade de visitar essa ilha. Agora falando um pouquinho de como era a moda da época, de mais ou menos ali 1800, eu tentei buscar ao máximo, né, o próximo ali do Canadá, só que é um pouco difícil achar tão específico, né, como que era a moda do Canadá na época, mas as tendências costumam ser bastante parecidas em todo o mundo, né, a maioria das pessoas seguem ali os mesmos costumes de roupas e tudo mais, e naquela época estava chegando mais ou menos o fim da era vitoriana, então as pessoas, elas já estavam deixando aqueles vestidos enormes e aqueles espartilhos, e elas estavam querendo roupas mais folgadas, né, roupas mais leves, principalmente as mulheres, queriam deixar menos roupas, né, porque menos seria mais, né, você poderia andar tranquilamente, enfim, fazer coisas com mais leveza e também, né, com mais comodidade, sem aqueles vestidos enormes. Então os espartilhos realmente já estavam acabando ali naquela época, e se você reparar na série, você vê que pouquíssimas mulheres usam espartilho, né, é claro que existe uma cintura, o vestido, né, é bastante acinturado, mas as mulheres, elas estavam deixando mais, né, os espartilhos de lado, tanto que a Anne não usa, ela vai usar lá mais ou menos quando já é adolescente, mas tem pouquíssimas mulheres ali que usam de fato o espartilho. Então mais ou menos nessa época já estava acontecendo, né, a liberdade das mulheres, as mulheres estavam conquistando mais coisas, algumas já estavam trabalhando e tal, porém, claro, as coisas ainda eram muito difíceis para as mulheres. Por exemplo, as mulheres que usavam calças eram muito mal vistas na época, e pelo que eu pesquisei, algumas mulheres que queriam usar calças, né, elas tinham que pedir autorização para a polícia ali na rua para poder andar de calça, então era realmente um absurdo, tanto que se você lembrar na série, você vê que a professora Stacy, ela usa calças ali, e é um escândalo, né, algumas mulheres ficam abismadas por ela usar calça, não era uma coisa tão comum uma mulher usar calça, principalmente se você, né, parar para pensar que é uma ilha, né, no Canadá, uma ilha super afastada, então as coisas lá eram muito mais atrasadas do que na capital, por exemplo, do que em alguns lugares, porém a gente pode notar que a professora Stacy, ela já tinha uma mente mais evoluída e, enfim, isso não era um problema para ela. E como eu falei, as tendências estavam mudando ali na época, a França, ela estava muito forte, né, com os tecidos, né, os vestidos, o tecido tinha melhorado, a costura tinha melhorado, então todos os outros países tentavam seguir mais ou menos ali as tendências da França, e o Canadá não foi diferente, né, eles tentavam sim melhorar os seus vestidos, os seus tecidos, e se você reparar na série da Anne, você vê que os vestidos realmente são muito bonitos, são muito bem costurados, tem até um episódio que a Anne queria muito um vestido extremamente lindo, então as pessoas já seguiam, né, a tendência da época e tentavam ali se inspirar, né, nos modelos franceses. Agora vamos falar um pouquinho sobre os costumes, como eram os costumes da época, e ó, eu já preparo vocês que não é essa mil maravilhas que a gente vê na série. Claro que existiam coisas que hoje a gente considera bastante estranhas, mas na época, né, era comum. Como, por exemplo, os banhos, né? Não é mostrado muito na série, claro, não é um tema muito falado, mas os banhos na época não eram tão frequentes quanto é hoje. Então as pessoas, elas demoravam mais para tomar banho, às vezes elas demoravam semanas, principalmente no inverno. No inverno talvez demoravam até meses, né, devido ao frio. Imagina você tomar banho num lugar onde neva muito, né, no frio, enfim, talvez a água esteja gelada, então era muito difícil. Então as pessoas costumavam tomar banhos, né, com intervalos maiores. Tanto que eu li uma coisa bastante interessante, é que as pessoas, elas costumavam se casar mais ou menos ali em junho ou maio, né? Maio ou junho, porque era a época em que elas mais tomavam banho, logo elas estariam mais cheirosas, né, para poder casar. Então é por isso que hoje em dia é considerada, né, o mês da noiva, porque, né, era mais ou menos aí nessa época em que as pessoas tomavam banho. Olha só que loucura. E outra coisa também interessante é que os banheiros não ficavam dentro das casas na época, né? Como não tinha encanamento, não tinha saneamento, então assim, você, né, que precisava deliberar, obviamente ficava por ali e o cheiro não era dos melhores. Então eles tentavam, né, colocar os banheiros afastados das casas
para que o odor, né, não fique tão forte, não chegue para casa. Só que o problema é que durante a noite, às vezes você precisava ir no banheiro e não tinha, né, às vezes era muito escuro, às vezes o banheiro era muito longe, e aí as pessoas ficavam realmente com medo, né, de ir no banheiro à noite. Logo, elas tinham uma coisa chamada pinico, né? Isso aqui existiu bastante no Brasil também, e esses pinicos as pessoas guardavam debaixo das camas, né? E aí, durante a noite, elas iam lá fazer suas necessidades, e aí quando amanhecia, elas jogavam, né, jogavam essas coisas fora, né? Então pode ser que os personagens da Anne, né, tenham usado esse método, claro que isso não é mostrado, mas é legal a gente imaginar, né, como eles se viravam ali naquela época. Outra coisa que você deve ter reparado é o uso das velas, né, para iluminar durante a noite ali. Tanto que você deve ter reparado que em algum episódio ali pega fogo por causa das velas. Isso é porque na época eles não usavam, né, a energia, não usavam a luz, mas não é porque a luz não existia. A luz ela foi comercializada em 1879, mas obviamente a lâmpada incandescente ela não era para todo mundo, né? Provavelmente ela era muito cara, era muito difícil de comprar, só os ricos teriam. E claro, como eu falei, a ilha é uma ilha super pequena do Canadá, então as coisas demoraram muito mais para chegar lá. Então, enquanto alguns lugares já tinham, né, a lâmpada, lá eles tinham que se virar, né, com as velas. Outras coisas também que, se você parar para pensar, não existiam ali mais ou menos na época da Anne, que é o telefone, né? As pessoas demoravam semanas, dias para poder conseguir notícias e falar umas com as outras, né? A gente tem vários episódios aí em que uns personagens precisam se deslocar para outros lugares e o outro que tá esperando fica super aflito por notícia. Então, na época, não existia telefone ali, pelo menos na ilha. Carro também era uma coisa muito difícil, a gente vê, né, todos os personagens ali de carroça, enfim, várias outras coisas que provavelmente já existiam na capital, já existiam em cidades grandes, mas ainda não eram frequentes ali na Ilha do Príncipe Eduardo. Então é isso, esses foram mais ou menos as curiosidades aí que eu consegui encontrar na época ali da Anne. É um vídeo aí pra gente ficar refletindo e ficar se perguntando, né, como que era na época da Anne. Lembrando que a série ela está temporariamente cancelada, mas aí eu tô tentando trazer alguns conteúdos extras aqui sobre a série. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Também eu peço que você comente aqui embaixo, fala tudo o que você achou sobre esse vídeo, se tem mais algumas coisas, algumas curiosidades que vocês, né, notaram ali na série, se você imagina alguma coisa ali mais ou menos na época, o que estava acontecendo na época. Também deixe dicas aqui de próximos vídeos que eu posso falar sobre Anne e Feni e compartilha para geral aí que gosta desse conteúdo. Até a próxima, tchau!